Olá a todos, aqui é o grupo de gestão da qualidade falando sobre o guru da qualidade, Kaoru Ishikawa. Esse grupo é composto por Daniele Andrade, Gabriel Del Nero, Gabriel Luiz, Ilana Cavalcante, Vanessa Pereira e Vanessa Santana. Nascido em 1915 em Tóquio, no Japão, ele foi formado em engenharia química e publicou mais de 600 artigos e 31 livros, tendo alguns livros traduzidos em inglês, como a Introdução do Controle de Qualidade e O que é o Controle de Qualidade, o Caminho Japonês. Considerado um dos gurus da qualidade, recebeu diversas premiações como o Prêmio Deming e a Grande Honraria do Japão, conhecida como a Segunda Ordem do Tesouro Sagrado. Ishikawa foi o primeiro a utilizar o Total Quality Control, também conhecido como controle total da qualidade, e disseminou as 7 ferramentas. Ishikawa teve um papel fundamental para o desenvolvimento de novos conceitos da qualidade. Além das ferramentas, ele contribuiu com novas ideologias que proporcionaram a revitalização da indústria, mercado e que geram impactos até a atualidade. Foi o primeiro a aplicar o conceito Total Quality Control, o controle total da qualidade. Ele foi responsável pela disseminação das 7 ferramentas da qualidade, com o objetivo de reunir as ferramentas que fossem aplicadas por colaboradores de todo o nível hierárquico, com aplicação direcionada na prática dos métodos e resultados. Falaremos um pouco agora sobre as 7 ferramentas. Nem todas foram desenvolvidas por ele, mas ele foi responsável pela disseminação dessas ferramentas, que são elas: o gráfico de Pareto, o diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, ou causa e efeito, como preferir, os histogramas, as folhas de verificação, os gráficos de dispersão, fluxogramas e carta de controle. Agora falaremos abaixo cada uma separadamente. Bom, vamos iniciar com o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é utilizado para a compreensão da relação existente entre uma determinada ação e seu benefício. É uma ferramenta importante, pois permite que sejam identificadas pequenas causas que geram grandes perdas. O diagrama ele é composto por dois conjuntos de dados. O primeiro é o gráfico, que os fatores que são analisados, as ocorrências, as não conformidades, reclamação de clientes, defeitos, etc., devem ser organizados em colunas, começando com os problemas mais recorrentes e avançando gradativamente do mais recorrente para o menos recorrente, como se vê aqui na tabela. E, segundamente, com a linha que representa a porcentagem acumulada da frequência de cada problema. Quando a gente utiliza o diagrama de Pareto, quando for necessário para haver uma análise da frequência em que as ocorrências acontecem, quando for preciso definir muitas ocorrências, quais são as mais significativas, quando houver a necessidade de desdobrar as causas gerais. Bom, o diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta da qualidade que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Sua relação com a imagem de uma espinha de peixe se dá devido ao fato que podemos considerar suas espinhas as causas dos problemas levantados, que contribuirão para a descoberta de seu efeito, além do formato gráfico, que muito se assemelha ao desenho de um esqueleto de peixe. Muito utilizada para realizar a análise das causas raízes em avaliações de não conformidades. Apresenta a relação existente entre o resultado indesejado ou não conforme de um processo, o efeito, e os diversos fatores que são as causas que podem contribuir
para que esse resultado tenha ocorrido. Na sua estrutura, são propostas 6 categorias pelo método, que são máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas. São chamados 6 names. O método, ele é o modo como a atividade está sendo feita, que é o procedimento, a rotina, a norma, instruções para o processo. A máquina são as máquinas utilizadas na atividade, que são as ferramentas, dispositivos, equipamentos. O meio ambiente são as condições ambientais que a região lhe fornece. Pode ser o sol, chuva, calor, ruído. Na matéria-prima, são os insumos que são utilizados na atividade da execução. São os produtos, o material de consumo. A mão de obra é o desempenho humano na atividade. A motivação, comportamentos, atitudes, os perfis dos profissionais. E, por último, a medição, que é o indicador inadequado ou erro de monitoramento. São os aparelhos, instrumentos, calibres, padrões. Mas nem todos os processos ou problemas utilizam-se de todos esses fatores. Assim, é preciso avaliar quais deles estão presentes na execução do seu projeto ou quais são importantes para a sua execução. Histograma. Histograma ou gráfico de distribuição de frequências é uma representação gráfica para a distribuição de dados numéricos, ou seja, um modelo estatístico para a organização dos dados, exibindo a frequência que uma determinada amostra de dados ocorre. Estamos sempre lidando com variáveis quantitativas, como peso, comprimento, temperatura, volume, entre outras grandezas. Após coletarmos esses dados, em um determinado intervalo de tempo, podemos fazer uma análise gráfica do comportamento dessa variável. E aí que entra o histograma. Esses dados podem ser números absolutos ou não. Por exemplo, uma pesquisa de satisfação onde os clientes avaliam um produto de 1 a 5, o histograma vai ajudar a visualizar graficamente quantas vezes cada nota foi dada. O histograma é a variação do gráfico de barras, enquanto o gráfico de barras descreve os dados em barras e categorias separadas. Com os dados dispostos graficamente, o histograma permite a visualização de resultados históricos e a análise de evidências para a tomada de decisão da variação de frequências de maneira visual facilmente. Folhas de verificação. Das ferramentas da qualidade, essa é a mais utilizada, pelo fato da simplicidade de sua utilização. Consiste em um formulário desenvolvido para a coleta de dados, podendo ser aplicada tanto em controle de processos como em soluções de problemas. Gráficos de dispersão. Esse tipo de diagrama é uma representação gráfica da possível relação entre duas variáveis. Ele pode ser utilizado na tentativa de identificação de causa raiz do problema. Fluxogramas. O fluxograma é uma representação gráfica da sequência das etapas de um determinado processo. Através dessa ferramenta é possível compreender o funcionamento de uma atividade ou processo de forma rápida e clara. Cartas de controle. Essa ferramenta é muito importante para o bom funcionamento de uma determinada área. Afinal, ela tem como objetivo o monitoramento da padronização de uma determinada produção, pois é possível, através da análise, identificar desvios e variações indesejadas. O estudo mostrou a importância de Karaô e Ishikawa para o desenvolvimento de novos conceitos da qualidade, novas metodologias de estudo de mercado e também as 7 ferramentas que foram fundamentais na resolução de problemas. Naquela época e até hoje, as ferramentas são utilizadas nas empresas, pois cada um tem um papel eficaz
quanto às ações de melhoria e gestão da qualidade nas empresas. Certamente não restam dúvidas de que os estudos realizados por Ishikawa proporcionaram, ao longo da história, resultados no campo da gestão da qualidade que perpetuaram até a atualidade. Uma frase que ele dizia: praticar um bom controle de qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório ao consumidor. Bibliografia e obrigado pela atenção.